Olá, estamos de volta aqui no podcast da Rede Mais para falar um pouquinho sobre perícia, né? A gente tem aqui a Simone Vasconcelos, ela é perita da Polícia Científica do Estado do Paraná. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, um pouquinho dos seus desafios. Bom, eu atuo no interior do Paraná, na cidade de Maringá, e lá eu atuo com crimes na seção de balística forense e também com crimes ambientais. Muito interessante esse seu trabalho. E eu Uhum. queria saber um pouquinho como as tecnologias hoje, a gente não imaginava, né, o quanto a tecnologia avançou. Como as tecnologias hoje da Rede Mais vêm auxiliando a Polícia Científica do Paraná e auxiliando, consequentemente, o seu trabalho. Então, os principais usos da Rede Mais na Polícia Científica do Paraná é justamente na materialização de crimes ambientais. Então, nós utilizamos principalmente quando esse crime ocorreu em tempo pretérito, em que com muita precisão temporal a gente consegue identificar a data que aconteceu esse crime e também quantificar calculando a área por meio das imagens de satélite da Planet. Olha só, como que a gente poderia imaginar que a tecnologia fosse tão além e para onde a Sim. tecnologia pode ir, né? A gente fica imaginando como mais preciso pode ser a tecnologia. E falando um pouquinho de casos marcantes aí no seu Uhum. trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, essa tecnologia ela te ajudou, né, na perícia. Sem essa tecnologia não seria possível descobrir muitos casos como você tem descoberto hoje? Com certeza ajudou muito. Então, são vários casos que nós trabalhamos, né, desmatamento, queimada, movimentação de solo. E no caso, como exemplo, nós atendemos um caso em que nós fomos ao local, existiam vestígios de desmate no local e também vestígios de queima, porém esse desmatamento ocorreu em tempo pretérito. E aí, por meio das imagens de satélite da Rede Mais, nós conseguimos identificar o período, que foi entre maio e agosto de 2021, e também calcular a área, tanto do desmate em vegetação do bioma Mata Atlântica, em estágio secundário de vegetação, quanto também em APP. Então, foi muito, se não fosse a Planet, a gente não conseguiria ter identificado o período exato do desmatamento. Simone, a gente está falando aqui de áreas florestais, mas quais são as outras usabilidades na área de perícia que a gente pode usar a tecnologia e como é possível identificar novas, por exemplo, edificações? Então, também nós utilizamos. No caso, nós fomos ao local também, a gente trabalha com perícias em que existe a construção de edificação em APP. E aí, nesse caso também, foi muito importante nós sabermos quando foi construída. E aí, por meio do mosaico de imagens Planet, também das imagens diárias, nós conseguimos identificar exatamente a data em que aconteceu a construção, o período. E também com relação a vestígios de incêndio. Então, tem um exemplo de local também em que houve um incêndio em área urbana e se precisava, e quando nós fomos ao local não existiam mais tantos vestígios. E também nós, pela resolução temporal exata da Planet, a gente identificou o período exato, que foi entre 26 e 29 de setembro de 2023. Então, é algo muito preciso. Nossa, a gente consegue ver então as datas, os horários Uhum. de uma forma tão precisa. Sim, as Simone, datas, né? muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast da Rede Mais. Eu queria que você deixasse um recado final aqui para nossa audiência. Então, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. E, com certeza, as tecnologias da Rede Mais proporcionaram que nós, da Polícia Científica do Paraná, avançássemos muito em vários sentidos, porque com a Planet é possível voltar ao tempo. Então, a gente consegue ir lá no passado, conseguir materializar um crime e que esse infrator pague pelo crime que ele cometeu. Simone, muitíssimo obrigado novamente pela tua presença aqui no podcast da Rede Mais. E eu queria convidar você que acompanhou esse episódio para curtir, compartilhar esse episódio com mais gente e também conferir os outros episódios disponíveis no YouTube da Rede Mais. Até logo.